Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo do WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que começa ao nosso pequeno estudo diário, nosso compromisso diário também, nossos grãozinhos no caminho, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje o Evangelho traz para a gente já o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a vida futura. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Bom, vou parar aqui hoje, né? E amanhã a gente continua nessa leitura. Jesus trouxe para a gente, em suas palavras, em seus ensinamentos, uma luz mostrando para nós todos que a vida do Espírito não se resume a essa passagem na Terra. Que a vida do Espírito, ela é eterna. Então, essa passagem aqui na Terra é simplesmente, não mais que um aprendizado. O homem, o Espírito encarna no homem para se redimir dos seus erros do passado e preparar-se para a vida futura, tentando evitar novos erros para que tenha que retornar aqui nessa terra novamente. Então a vida futura é a qual que a gente tem que se preocupar mais. A gente tem que viver sim o nosso presente, viver e viver bem o nosso presente, mas nunca deixando de preocupar com a vida futura, em fazer a nossa base para a construção, do nosso templo no futuro, numa próxima encarnação. Para que nós possamos novamente reencarnar, mas com provas mais leves a passar, com erros a acertar em menor quantidade. Então vamos nos preocupar mais com a vida do Espírito do que a vida da matéria. Nós precisamos viver essa vida aqui, porque é o nosso meio de expiar os nossos erros do passado, e passar nossas provas para apurar o nosso espírito. Então vamos lá, nos preocupar um pouquinho mais em sermos bons, em sermos caridosos, em amar o nosso próximo como a gente quer ser amado por ele, em praticar as leis de Deus e a lei maior que a lei do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente procurando fazer isso, a gente vai estar trabalhando para uma próxima reencarnação, para uma próxima passagem que não seja na Terra, ou seja outro plano, mas uma passagem mais leve, onde a gente tenha condições de colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui nessa encarnação. Tá bom? Obrigação nossa, missão nossa. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje capítulo 8 ainda, Emancipação da Alma, falando do sonambulismo, a questão 435.
O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Todavia, algumas vezes, não percebem tudo de início e os tomam por seres corpóreos. Isso ocorre, sobretudo, àqueles que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem ainda a essência dos espíritos. Isso os espanta, e é por essa razão que acreditam ser pessoas vivas. O mesmo efeito se produz no momento da morte naqueles que se creem ainda vivos. Não lhe parecendo nada mudado ao seu redor, os espíritos lhe parecem ter corpos semelhantes ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Bom, então a maioria vê os espíritos sim, mas uma parte dessa maioria acha que ainda são seres corpóreos, né? Que ainda são seres que estão vivendo a matéria e não se ligam que são espíritos, né? Porque eles fazem a confusão. Isso vai depender muito, né, do conhecimento e da lucidez, né, que a pessoa esteja, né, que o sonâmbulo esteja no momento dessas visões. Mas é muito comum, sim, o sonâmbulo ver, né, ver os outros espíritos, porque ele já vai estar um pouco ali desligado um pouco da matéria e o espírito vai, como dissemos aqui, ver com os olhos do espírito aqueles que estão ao seu redor, né? Então acontece muito isso, como o próprio livro falou, com as pessoas que desencarnam e não têm uma certa consciência, né, e da vida espírita. Então eles vão ver tudo ao seu redor, nada mudou por enquanto, eles vão achar que ainda estão vivos, né, e que está convivendo, estão vendo pessoas vivas, sendo que ali já podem estar vendo também as pessoas que já desencarnaram. É isso aí, pessoal. Desejo a todos vocês uma ótima semana, com muita luz, muita paz, muita saúde, muito trabalho e muito amor na vida de vocês, nas nossas vidas, né? Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.